noite, irmãos. Deixa eu ver aqui se eu desliguei meu celular. Desliguei, sim. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa aquecer o nosso coração, o nosso corpo nesta noite tão fria, né? Eu cheguei aqui e falei com o Genami: Genami, por favor, desligue o ar, Genami. Eu achei que o ar estivesse ligado. Aí nós fechamos as janelas de baixo aqui. Mas eu queria pedir aos irmãos também, oração, pela irmã Semiramis. Ontem ela fez aquele procedimento, né? Colocou uma fístula próximo aqui ao peito, veio para casa e para a graça de Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje ela já fez a hemodiálise por essa fístula e funcionou muito bem. Tirou a anteninha, tá? Tirou aquela anteninha. E agora os médicos vão ver o porquê que a fístula do braço esquerdo não está mais funcionando. Mas continue orando, né, para que este martírio, este sofrimento redunde em salvação na minha casa. Tá bom? Louvado seja Deus. Quero também pedir aos irmãos que orem por mim, porque próximo sábado nós vamos iniciar uma semana de oração lá em Santo André, de 17 a 24. Preciso muito das orações dos irmãos. Estou gripado ainda. No sábado eu vim à igreja, não consegui ficar e voltei, fui para debaixo do cobertor, comecei a tomar antibióticos, mas ainda estou tomando os antibióticos, vou tomá-los até próxima sexta-feira, mas eu preciso estar bem, né? Bem em paz com Deus, também com o corpo fortalecido, porque será uma semana de grande batalha. Então, por favor, em nome do Senhor Jesus, orem também por mim. Mas eu também quero pedir oração para um casal. O nome do Senhor é Edlecir, e da sua esposa é Maria. É um casal que a gente tem trabalhado com eles, né? Eles não estão em condições de sair de casa. E eu soube isso ontem, eu não sabia. Eu achava que o problema era né? Mas a esposa dele está com vários problemas de saúde. Ele tem cerca de 65 anos, ela também, mais ou menos isso. Ele saiu do emprego para cuidar dela. Mas assim, ele está vibrando com a TV Novo Tempo. Ele está vibrando. Ele falou: irmão, ontem ele me chegou, ontem eu estava chegando do almoço, lá na farmácia, e aí ele me viu chegando, saiu até a porta para falar: pera aí, preciso contar uma coisa para você. Eu falei: conta, Edlecir, conta, Edlecir. Ele disse: olha, a minha esposa está uma bênção. Eu falei assim: amém. E eu disse assim: mas por quê? Ela está amando também a Novo Tempo. Porque ele já amava a Novo Tempo há muito tempo, há algum tempo. E ele disse: a minha esposa também está amando a Novo Tempo, mas nós não podemos sair, ela não pode ficar muito tempo, ela fica sentada meia hora, depois tem que deitar. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus está agindo com muita profusão. Pode ter certeza disso. Nós precisamos nos preparar para receber essa chuva, porque há muitas almas sinceras mesmos, que gostariam de estar aqui conosco, mas às vezes não podem fazer esse compromisso por causa do sábado. Tenha certeza, mas tem uma família de 3, 4 filhos para cuidar, não pode largar emprego. Vamos orar por essas pessoas, para que Deus os fortaleça e Deus abra as portas de um novo emprego para eles, para que eles possam se entregar a Jesus. Amém? Muito bem. Eu estava vendo uma reportagem, eu acho que foi segunda-feira, acho que os irmãos viram, um novo prédio que caiu, foi aqui em São Paulo ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, né? Mas, e a gente fica pensando, né?
tantos prédios caindo, tantas edificações sendo ruídas. E eu fiquei pensando sobre isso. E neste episódio, graças a Deus, ficou soterrado uma mãe e um bebê, e os dois foram tirados com vida. Louvado seja Deus por isso. Mas nós já vimos muitos relatos, muitas reportagens de quedas de casas, de prédios, de edificações, onde se perderam muitas vidas. E uma certa vez eu estava assistindo no Fantástico, como é feito esses prédios. A maioria deles, quase na sua totalidade, são feitos sem nenhuma estrutura. São feitos sem nenhuma assinatura técnica. A maioria desses prédios são feitos, às vezes, a maioria das vezes, pelo próprio dono. A pessoa compra uma casinha, compra uma casa, e aí casa, tem filhos, aí os filhos crescem, namoram. Papai, eu vou casar. Ah, faz a sua casinha na minha laje. É assim, né? Faz a casa aí na minha laje. E cerca de 80% destes fazem. Fazem lá do seu jeito, arrumam às vezes um pedreiro mais conhecido, mais barato, e vão e fazem e ficam felizes com aquilo, vivem ali, e aí casam, têm filhos, os filhos crescem, pai, faz aí em cima, e vai subindo. É até engraçado se não fosse trágico, porque essas situações têm tirado a vida de muita gente. E a gente não consegue compreender, ou melhor, não dá para compreender por que as pessoas colocam em risco a família, pessoas que amam, por falta de recursos. Por falta de recursos. Não, eu não tenho condição de comprar outro lote para o meu filho. Por isso que eu construí aqui. Uma certa vez eu fui numa igreja. Eu não vou falar qual é a igreja, que é aqui perto. Fui numa igreja e cheguei na igreja para pregar num sábado pela manhã. E eu vi os irmãos falando que a construção da igreja. Pensei, que coisa maravilhosa. E aí, o irmão, o ancião, estava falando assim, porque nós vamos construir aqui em cima. Eu falei, tá bom. Isso no momento dos avisos. Aí depois nós saímos para a sala pastoral, e eu cheguei para ele e falei bem assim, irmão, vocês vão construir a igreja aqui em cima? É, irmão, nós vamos construir, nós estamos... Eu falei com ele assim, vocês já tiveram alguma orientação de algum engenheiro da associação e alguma coisa? Não, irmão. Eu falei, mas como não? Como é que vão colocar 60, 100 pessoas em cima dessa laje? Não tem problema. Eu falei, não pode. Vá à associação, que ali tem um engenheiro. E hoje, para a honra e glória de Deus, eles derrubaram tudo e fizeram uma imensa igreja. Louvado seja Deus. Mas, voltando a essa questão, a gente às vezes não consegue compreender por que as pessoas fazem isso. E aí a gente vê a questão financeira, a simplicidade, a necessidade. Faz com que essas construções são feitas com muito perigo, com muito risco. E as pessoas vivem ali anos
e depois esquece. Esquece da maneira que foi feita a casa, da maneira que os alicerces foram feitos. A maioria das vezes também, nem mesmo mais o pai que morava lá embaixo, que fez a primeira casa, não está mais, já morreu, nem sabe como foi feita a primeira e continua fazendo por uma única questão de sobrevivência. Coloca a vida em risco por questão de sobrevivência. Porque precisa comprar o material mais barato, precisa pagar o pedreiro mais barato, não pode pagar o engenheiro, e coloca a vida em risco por causa da sobrevivência. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Salmos 127. Quais seriam as razões para que essas pessoas construam essas edificações? Quais seriam? Pensa você, quais seriam as razões? Eu falei aqui algumas razões. Questões financeiras, principalmente. Às vezes até questão de apego. Mas pense você, na sua consciência, pense aí. Quais seriam as razões? Nos Salmos, então, 127 é um salmo bem conhecido. Nós conhecemos de cor, praticamente. Verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Feche seus olhos. Ó grande Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te somos gratos, ó Senhor, pelo privilégio de mais uma noite podermos estar na tua presença, pelo privilégio de podermos chegar na tua casa e contemplá-lo na beleza da tua santidade. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Pai, e tire todo o empecilho, todo o embaraço nesse momento dos nossos ouvidos e da nossa mente, para que possamos compreender nessa noite qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para cada um de nós. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Rei e o nosso Salvador. Preste bem atenção nisso. Se o Senhor não edificar a casa, por que então as pessoas colocam pessoas não profissionais para edificar uma casa? Desespero? Você já pensou em outras coisas? Talvez o desespero, a correria, o ter que casar logo. Por quê? Se aqui está falando de Deus, Jesus, se o Senhor, mas vamos trazer aqui para o profissional. Se não for o pedreiro com o engenheiro, com o mestre de obras, se não for, a casa não fica em pé. E a Bíblia vem nos dando esta orientação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Vocês já pararam para pensar nesse verso? O que é edificar? Construir. É fazer crescer. E parece que nós esquecemos disso. Porque, por tantas vezes,
que nós temos colocado as nossas próprias opiniões, os nossos achismos, para dirigir o nosso lar, a nossa casa, a despeito da palavra de Deus e o Espírito de profecia. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, conhecemos também o texto. Diz lá: credes no vosso Deus, estareis. Crede nos seus profetas e... Pois é. Próxima quarta, nós vamos começar na igreja, aqui, as quartas-feiras de oração, adoração em família. Qual é o objetivo? Eu não sei. Eu não sei mesmo se nos falta conhecer alguma coisa. Às vezes, quando eu vou pregar em algumas igrejas desconhecidas, que eu desconheço, a primeira frase que eu digo é esta: não sei se o que eu vou pregar vocês já sabem, mas eu tenho certeza de uma coisa: vocês sabem muita coisa. O povo de Deus é um povo sábio, sim ou não? Mas por que então é necessário a gente ficar estudando? Porque nós não permitirmos o Senhor edificando a nossa casa. Nós não temos permitido isso. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema da igreja e das famílias da igreja. Porque não tem meio termo aqui. Se o Senhor não edificar, é em vão. E o texto continua dizendo: inútil vos será acordar de madrugada, comer o pão das dores. Inútil será acordar cedo, fazer a marmita, ir para o trabalho, na correria. Inútil vos será se o Senhor não edificar a sua casa. Ontem mesmo, uma das minhas irmãs chegou para mim e falou: olha, você já sabe sobre a família tal? Eu falei: não. Pois é, os pais estão vivos, a gente sabe. Tem cerca de 80 anos os pais. E os filhos mais novos estão brigando pela herança dos pais, que ainda estão vivos. Viveram conosco. São os nossos amigos de infância, os meninos. Agora cerca de 50 anos, 60 anos. Brigando. Eu me lembro muito bem que por diversas vezes este dono desse microimpério aqui em Campo Grande chegou para o meu pai querendo comprar a nossa casa. Muitas vezes. E da última vez, a minha mãe chegou para ele e disse assim: o dia que nós morrermos, o senhor pode fazer outra investida com os nossos filhos, mas enquanto nós estivermos aqui, essa casa continua sendo nossa. E hoje, esta família, uma família tradicional e rica, está brigando. Os pais fizeram de tudo. Correram, trabalharam, compraram, adquiriram riquezas. Tem muitas riquezas, muitos bens, mas não foi edificada por Jesus. Não foi edificada pelo Senhor. Tudo em vão. Tudo em vão. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Lucas. Capítulo 6. Sabe, nós estamos vivendo num período muito difícil.
num período tão difícil, que se nós piscarmos os olhos, ficarmos apenas o tempo de piscar o olho, sem a comunhão com Deus, a nossa casa vai ruir. Capítulo 6, verso 46 em diante. E o contexto aqui é o Sermão da Montanha. E Jesus, então, ele respondendo aos escribas e fariseus, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Porque era comum entre os fariseus, entre os judeus, chamar Jesus de Senhor, mas não fazer a vontade de Cristo. E Jesus diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. A quem é semelhante? É semelhante ao homem que edificou uma casa. E como é que edifica a casa? Cavou profundo, abriu bem fundo para colocar ali as sapatas. Lançou os alicerces sobre a rocha. Não é assim que deve ser edificada uma casa? Em terreno arenoso, em terreno... Tem que cavar até buscar uma rocha, uma pedra. Em areias, e próximo a praias, batem-se estacas, até quando aquele martelo gigante começar a quicar. Quando o martelo começar a quicar, quer dizer que aquele trilho que começou a ser introduzido na areia, ele encontrou a rocha. Por quê? Por que tanto trabalho? Por que tanta dedicação? Por quê? Porque vêm as enchentes. Sim ou não? As enchentes, vindo as enchentes, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Perceberam isso? Olha que coisa maravilhosa. Quem gasta tempo na construção, depois dorme tranquilo. E a gente podia redundar essas palavras dizendo: quem gasta tempo em oração pode ficar mais tranquilo. Quem edifica a sua casa em oração dorme mais feliz, porque confia que o Senhor é quem está edificando essa casa. Sabe, a rocha é Jesus. E esse texto, Jesus quis mostrar com muita clareza que enquanto não encontrar Jesus, não pode colocar a base. Enquanto a pedra não for achada,
não pode edificar a casa. Vocês estão entendendo? Por que tantas casas ruem? E é interessante, voltando ao nosso contexto prático que nós falamos no início, as pessoas fazem essas edificações que vivem caindo porque não tem recurso. Porque se tivessem, eles não contratariam um engenheiro, um pedreiro e um mestre de obra. Contratariam uma empresa de construção civil, sim ou não? Para construir um prédio bonito e seguro, mas não tem dinheiro. Agora, por que isso acontece com as famílias da igreja adventista do sétimo dia? Apocalipse capítulo 3 é a mensagem de Deus para a Laodiceia. Deus diz assim: vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. E nós dizemos: não, somos ricos e abastados e não temos falta de nada. Percebeu? Deus diz assim: pera lá, eu preciso edificar a sua casa. Não, nós vamos contratar uma empresa de construção civil, porque nós temos muito dinheiro. Está percebendo? E Deus diz: não, não é assim. E nós achamos que é assim. Nós achamos que é assim. E vivemos quebrando a cara. Porque nós esquecemos das instruções celestiais. Esquecemos das instruções de Deus. Porque achamos que podemos fazer por nós mesmos. Misericórdia, irmãos. No livro de 3 João, no verso 4. 3 João, verso 4. Esse texto, ele é interessante. Diz assim, olha o que Deus está dizendo. Por favor. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aí talvez se perguntasse para mim ou para outro cristão adventista, qual a sua maior alegria? Meus filhos estão bem casados, todos com a faculdade, todos ganham bem, que coisa maravilhosa. Você está entendendo? A nossa maior alegria é o bem-estar da nossa família aqui na terra. E não importa. Eu já vi relatos de pais e mães totalmente despreocupados com a vida espiritual dos filhos. Falando só em faculdade, doutorado, mestrado e o gordo salário que o filho ou a filha está recebendo ou irá receber. Isso é muito bom, irmãos. Mas se não for edificada na rocha, se não for pelo Senhor, é tudo em vão. É tudo em vão. A maior alegria de Deus, a maior alegria do Senhor, não é que os seus filhos saibam a verdade, porque o que adianta saber e não praticar? É semelhante ao homem que edificou sua casa sobre areia. Não é essa a maior alegria. A maior alegria não é conhecer a verdade. A maior alegria de Deus é que os seus filhos andem, caminhem na verdade. Sejam homens e mulheres verdadeiros. Sejam filhos
Jesus como meta, tem o céu como um sonho. Esse é o ideal de Deus. Esse é o ideal de Deus para as nossas famílias, para nós. E nós estamos preocupados com tantas coisas, tanto lixo que vai ser destruído pelo fogo. E estamos esquecendo de dar as coisas mais importantes para os nossos filhos. As coisas mais importantes para os nossos filhos não são bens. Que Deus, através da irmã White, acho lindo Deus, diz assim para os idosos: não se preocupem, porque Deus lhe dirá o tempo e o preço que você deve vender a sua propriedade. Para não deixar muita riqueza para os filhos. Isso não é de Deus. Deixar o conhecimento em alguma coisa, mas não muita riqueza. A maior riqueza é a vida santificada pela verdade. Isso que alegra a Deus, isso que alegra o Senhor. É isso que precisava alegrar o nosso coração de pai e mãe, vendo os nossos filhos caminhando pela verdade. Uma certa vez, conversando com um pai aqui dessa igreja, ele dizia assim: eu não sei, mas quando o meu filho ou minha filha nascer, eu vou para a roça, eu vou para o interior. Não vou me importar se ela não consiga estudar. Eu quero que meu filho ou minha filha seja salvo. Isso precisa ser o mais importante para nós. E esse precisa ser o nosso maior clamor, a nossa maior dedicação pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Mas não, nós estamos vivendo na corrente do mundo. Deixando de disciplinar, orientar os nossos filhos, porque achamos que verdadeiramente os métodos implantados pelos psicoterapeutas infantis são melhores que o assim diz o Senhor. Misericórdia. É por isso que a igreja está da maneira que está. As nossas famílias estão destruídas. Os nossos filhos só ficam na igreja quando estão perto da gente. Porque nós perdemos o senso de Deus. Perdemos o senso de Deus. Perdemos o senso da urgência. Perdemos o senso do compromisso. Eu oro a Deus todas as madrugadas pelos meus filhos, pelo que eu não pude dar para eles. Foram muitos anos sem instrução, sem orientação. E não é fácil. Mas, irmãos, o apelo de Deus essa noite, em nome do Senhor Jesus, é que nós nos preocupemos. Olha, o apelo de Deus é tão de Deus que a igreja na América do Sul resolveu tirar 12 quartas-feiras para adoração e louvor da família, para instrução, para orientação. Mas essas instruções só valerão mesmo se colocarmos em prática, se cavarmos fundo e buscarmos, acharmos a pedra preciosa, que é Jesus. Deus quer salvar o nosso lar. Às vezes, eu
estava falando para alguns irmãos essa semana que minha vida está boa, nossas vidas estão bem, estão tranquilos, mas há tanta gente passando necessidades, há tanta gente enfermas e graças a Deus que eu estou são, mas por favor, nós não somos melhores do que aqueles que tiveram um filho deficiente, cuidam de um filho deficiente, ou cuidaram de um filho deficiente. Nós não somos melhores que eles. Nós não somos melhores que as famílias que estão agora lá nos hospitais, passando noites e mais noites sem dormir. Nós não somos melhores que eles. Por isso nós precisamos ser gratos a Deus. Por isso nós temos que pensar mais em conjunto, mais nas pessoas do que em nós. A gente vê todos os dias jovens sendo mortos por causa de drogas. Todos os dias. E já olhamos com indiferença. Porque não é conosco. Mas nós não somos melhores que eles. Perante Deus, Deus não nos ama mais do que a eles, não. Precisamos cuidar dos nossos filhos. A irmã Zélia está morando no interior. Ela veio para a igreja porque Deus tocou no coração de um irmão da igreja de Campo Grande e começou a trabalhar na casa deles para a salvação de um filho que estava nas drogas. Quantos lembram do Roger? Pois é. O Roger, ele foi alcançado pelo poder de Jesus. Lá na Serra. Todos os domingos nós íamos lá, fazíamos um culto e depois voltávamos. E o Roger saiu de lá. Foi batizado juntamente com a mamãe. Ele ficou muito tempo na igreja, muito tempo. Infelizmente hoje ele voltou para as drogas. Não se firmou na verdade. Mas a mãe dele está firme. Toda semana me liga. Ore para o meu filho. Você viu ele? Eu digo, não consegui vê-lo ainda. Diz que está morando na Ponte Seca ali, da Vila Rubim. Mas eu não consegui vê-lo ainda. Não consegui achá-lo. Mas nós não somos melhor que eles. Vamos acordar, irmãos. Vamos permitir que essa graça maravilhosa de Jesus inunde o nosso coração e possa nos fazer, juntamente com as nossas famílias, mais do que vencedores. E assim, nós possamos sair para resgatar aqueles que precisam. O apelo de Deus essa noite não deveria ser outro, porque o próprio Jesus disse, a oração sacerdotal de Cristo. Cristo disse assim: Pai, por causa dos meus discípulos, por causa deles, santifico a mim mesmo, Senhor. Por amor a eles, santifico a mim mesmo, Senhor.
E o apelo de Deus essa noite para nós, pais e mães, é que nós nos santifiquemos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Busquemos a santificação, busquemos uma reforma, um reavivamento, para que os nossos filhos possam ver Cristo em nós, eles possam ser libertos e salvos. Se é o seu desejo, enquanto eu estiver cantando, fique de pé, por favor. Eu não quero chamar você para vir aqui à frente hoje, mas se é o seu desejo de santificar a sua vida para a salvação da sua família, para a salvação do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes, por favor, tome posse da bênção, tome posse da verdade, tome posse da rocha. Não há nada que Deus não possa fazer. Eu estava assistindo um vídeo, não vou dizer qual, mas eu me encantei quando o rapaz que estava sendo provado disse assim: nas dificuldades que se veem os milagres, mas são nas impossibilidades que se veem os grandes milagres. Se você acha que há alguma coisa impossível de fazer na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, então está na hora de Deus entrar com um milagre. Creia que o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amantíssimo Deus, soberano Pai que estás nos céus, nós nessa noite queremos dedicar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos no teu altar, Pai, porque entendemos que se o Senhor não edificar a nossa casa, tudo que fizermos será em vão, será inútil. Pai, como nós temos aceito essas inutilidades, como, Senhor, nós temos provado deste pão das dores, como pais, como mães, como temos provado esse pão das dores, correndo, lutando com as nossas próprias forças, mas tudo inútil, Senhor, tudo inútil. As nossas famílias estão sendo destruídas, os muros das nossas casas estão trincados, tem trincos, alguns têm buracos, outros já tombaram. Estes que são a proteção da casa, e são destruídos. Oh, Pai. E depois ficamos pensando: oh Deus, quem plantou isso, Senhor? Quem plantou isso, Pai? E a Bíblia revela que enquanto nós dormíamos, o inimigo foi e plantou a sua semente. Ah, Pai, a semente plantada através da televisão, através da internet, através dos programas que assistimos. O Senhor deixou um canal para nós, e nós queremos outros canais, nós queremos outras coisas, e com isso o muro está rachando, o alicerce da casa está trincando. Meu Deus, até quando, Pai? Até quando nós cochearemos entre dois senhores? Até quando, Pai, nós iremos tentar servir ao Senhor e servir ao mundo? Meu Deus, abra os nossos olhos espirituais. Abra, Pai, por misericórdia, porque estamos com os olhos vendados, estamos com os olhos fechados, mesmo com os olhos abertos, nós não estamos conseguindo enxergar, Senhor, o perigo que ronda os nossos lares.
Pai, precisamos do milagre, Senhor. Não é de um simples milagre, Pai. Nós precisamos de um grande milagre, do imenso milagre em nós, Pai. Por isso, Senhor, perdoe os nossos pecados, Senhor. Falhamos na correção, falhamos no ensino, falhamos na disciplina dos nossos filhos, Senhor. Por misericórdia, nos perdoe, Senhor. Falhamos também, Senhor, no testemunho que demos aos nossos filhos, Senhor, nos perdoe. Falhamos porque levamos eles, Senhor, para tantos lugares, levamos com alegria para tantos lugares, e para quando vimos para a igreja, trazemos com ignorância, com carrancismo, nervosos, desatentos, brigões, e aí os nossos filhos vão achar que aqui é o pior lugar do mundo, porque mesmo o papai e a mamãe vêm para cá tristes e cabisbaixos. Ó Deus, opere em nós, Pai. Opere em nós por misericórdia. Nós queremos a salvação dos nossos filhos. Nós não almejamos, nós que insistimos com o Senhor na salvação da nossa família, porque nós não queremos ir para o céu, meu Deus, sem os nossos filhos, sem os nossos cônjuges, sem os nossos familiares, Pai. Faça tudo, Senhor, primeiro em nós, nos consagre, nos liberte, nos transforme, perdoe os nossos pecados e derrame o poder do Senhor, o Shekinah do Senhor, o batismo do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos ser verdadeiramente servos bons e fiéis ao Senhor nessa terra. Pais e mães que saibam verdadeiramente orientar, doutrinar e ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Faça essa obra, Pai, por misericórdia na nossa vida. Talvez, Senhor, aqui haja lares já destruídos. Talvez, Senhor, haja filhos longe. Meu Deus, mas o Senhor é o Senhor do impossível. Continuemos confiando no Senhor. Que os pais continuem orando, continuem lutando no vale do Jaboque com Deus, porque a vitória para aquele que luta no vale do Jaboque com Deus, sem desistir, porque nós não te deixaremos, Senhor, enquanto não recebermos a bênção do Senhor para a nossa vida e para os nossos familiares. Nos abraça, Senhor. Abraça cada mamãe, cada papai, cada filho. Visite agora, Pai, aqueles que estão afastados. Por misericórdia, Senhor. Há muita igreja afastada, há muitos membros afastados, que se viessem congregar conosco, essa igreja seria pequena. Meu Deus, visite-os agora em nome do Senhor Jesus, incomode os seus corações, para que eles se lembrem dos momentos felizes que passaram aqui ao seu lado, e voltem para os teus braços, Pai, para que a nossa alegria, a alegria do papai, a alegria da mamãe seja completa. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Nós te rogamos. Em nome do Senhor Jesus.